Oi, gente linda, tudo bem? Bom, estamos aqui então para aquele vídeo que eu prometi para vocês. Eu prometi num dos vídeos que eu gravei aí para trás, né, há algum tempo, que eu começaria uma série de vídeos que se chama dieta cinematográfica. Eu já faço a dieta literária, né? E agora eu tô propondo a vocês a dieta cinematográfica, que, bom, pra quem me conhece sabe que eu adoro cinema e adoro literatura, então nada melhor do que falar sobre isso, né? E pra quem me conhece também, vocês agora que não me conhecem, mas vão conhecer, sabe que eu adoro filmes de terror. É verdade, adoro filmes de terror. É o gênero que eu mais aprecio. Pode parecer esquisito, mas tá? E eu não poderia, né, começar essa dieta, né, essa série de vídeos com outro que não O Iluminado. É mesmo, olha aqui, O Iluminado. É exatamente esse filme que tem como base para o roteiro, né, a obra do Stephen King, que chama O Iluminado, que se chama O Iluminado. O Iluminado, ele foi escrito, ele foi publicado, na verdade, em 1977 pelo Stephen King, né? E que é uma figurinha fácil aí no cinema, né? Muitas obras dele já foram levadas para o cinema, né? Carrie a Estranha, Cemitério Maldito, Colheita Maldita, It, a Coisa, enfim, tem uma infinidade de excelentes filmes, né? Que tiveram como base literária os livros do Stephen King. E ele foi levado para o cinema, né? A obra do Stephen King foi levada para o cinema pelo Stanley Kubrick em 1980. Ele já era aí, autor de 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme premiadíssimo, e também de Laranja Mecânica, que é um filme que eu costumo chamar de incomodativo, tá? Não é a minha, não seria uma opção de filme pra mim, não é o estilo que eu gosto, mas é um excelente filme, o Laranja Mecânica. Ele provoca aí uma série de reflexões, mas isso fica pra outro vídeo, tá bom? Então nós vamos falar hoje do Iluminado, do Stephen King e do filme que foi levado pro cinema pelo Stanley Kubrick. Por que eu resolvi falar desse filme e resolvi comparar, entre aspas, mas bem entre aspas essa palavra aí, comparar, tá? Com o livro. E eu quero fazer uma ressalva antes de nós começarmos aqui. Eu vou usar bastante os slides hoje, vou ler e depois vou deixar para vocês aí, tá? Embaixo o link de onde estarão o conjunto de slides e o fichamento do livro que eu fiz também, tá certo? Para vocês terem bastante material para estudar. E é muito, muito, muito importante que vocês entendam o seguinte: um filme não precisa, não tem obrigação nenhuma de ser igual ao livro. É isso mesmo. Não, professora, mas como? Não pode? Pode sim. Um filme, tá? Ele vem, aliás, o livro, ele é a base literária para se construir o roteiro de um filme. Mas eles não têm nenhum comprometimento, não precisam ter nenhum comprometimento um com o outro. E por que eu resolvi falar disso, desses dois textos? Tanto o livro quanto o filme são dois textos diferentes. Quando o Kubrick resolveu levar o Iluminado para as telas do cinema, ele obviamente ele tinha que fazer uma adaptação do texto, né? Construir um roteiro a partir daquele texto, tá? E o que foi preciso fazer? Um filme, um longa-metragem, nós temos vários tempos possíveis, né, de ser utilizados aí. Você pode fazer um longa-metragem de 1h30, 1h40, 2h20. Nós temos filmes mais longos, né? Eu posso lembrar aqui de alguns maravilhosos, como Amadeus, por exemplo, e A Lista de Schindler, que são filmes bem mais longos, né? Isso para falar só de dois, porque eu gosto muito, tá? Então nós temos filmes bem mais longos, mas a via de regra, ele fica em torno de 1h30, 1h50 mais ou menos, tá? O que acontece então? Para você levar um roteiro, para você adaptar um livro e construir um roteiro através dele, né, a partir dele, perdão, você precisa adaptá-lo àquela nova linguagem, que é a linguagem do cinema. Então, é lógico que o Kubrick teve que fazer um recorte no livro, porque seria impossível, tá, levar a história do Jack Torrance para
para a tela do cinema, né, colocando toda a história que foi contada no livro, tá? Mas isso de maneira alguma fez o filme ficar pior do que o livro, até porque não tem margem de comparação. Todavia, entretanto, né, o Stephen King não gostou do resultado na tela do cinema, né? Ele não gostou, ele ficou bem satisfeito com o filme e tal, e ele chegou a fazer uma versão cinematográfica. O próprio Stephen King fez uma versão cinematográfica do Iluminado que ficou com mais de 4 horas, então é impossível comercializar um filme desse jeito, é muito difícil, né? Fica complicado. E o Stephen King não gostou, ele não gostou. Eu li algumas coisas sobre isso, sobre o ponto de vista dele e tal, né? E ele não gostou. Um dos pontos que ele destaca é que o filme não conseguiu passar, né, a profundidade dos problemas mentais, mesmo da confusão da personalidade do Jack Torrance, tá? Eu não acredito que isso tenha acontecido porque exatamente não há comparação. Eu acho que, na minha opinião, o Jack Torrance, que foi feito pelo Jack Nicholson no filme, ele é bárbaro, ele é fantástico e ele destaca realmente uma mente perturbada. No livro, nós conseguimos saber ter um histórico diferente, né? Tem um histórico maior da vida do Jack antes de chegar ao Hotel Overlook, tá? Para quem assistiu ao filme sabe do que eu tô falando. Mas para esse vídeo não ficar muito extenso, pessoal, eu vou começar a passar os slides aqui e, como eu disse a vocês, eu vou ler algumas coisas porque são dados importantes, tá certo? Bom, aqui eu tenho alguns textos, alguns livros do Stephen King que foram pro cinema. Vocês vão lembrar de quase todos e ainda não estão todos aqui não. A Carrie, a Estranha, né? Christine, o Carro Assassino, lembram disso? Colheita Maldita, O Cemitério Maldito, que já se eu tô enganada, pelo menos 2 versões já foram feitas. Janela Secreta, um filmaço muito bom. 1408, excelente. Um filme que não deve ser perdido por vocês. O Nevoeiro, esse filme, ele foi gravado, ele teve um orçamento bem pequeno, esse filme. E ele muita gente não gosta, porque o fim desse filme, ele é meio, assim, perturbador, né? E eu escrevi, inclusive, uma resenha sobre esse filme que tá publicada na internet. Se vocês quiserem procurar, tá lá pra vocês lerem, tá? It, a Coisa, né? Então, vocês vejam só que o Stephen King, ele é um mestre do terror, né? E ele tem uma carreira muito voltada pro cinema, porque a maioria das obras dele acabaram no cinema, né? Graças a Deus, né? E aí nós temos o Stanley Kubrick aí, que vocês estão vendo do lado também, né? Esse rapaz aí. Ele é um diretor muito perspicaz. E como eu disse a vocês, ele escreveu 2001, Odisseia no Espaço, que é de 68, e O Laranja Mecânica, de 1971, e depois O Iluminado, 1980. Aliás, ele não escreveu não, ele dirigiu, tá certo? Entre outros aí, bem famosos, tá? Olha só, qual é o argumento, então, que tanto o livro quanto o filme desenvolvem, né? É a história desse professor, o Jack Torrance, né? Ele é um professor e um escritor que já está vivendo um período de ostracismo, e ele acaba, né, ele tá mal das pernas, no sentido, assim, financeiro, né? E ele acaba arrumando um emprego para trabalhar durante uma temporada no Hotel Overlook, tá? E esse hotel fica nas montanhas, no Colorado, e ele vai para lá, né? E a partir dali, da aceitação dessa proposta, né? Ele vai ter que ficar vários meses preso com a família dentro desse hotel, porque ele vai ser o zelador do hotel. Ele é um hotel que trabalha, que funciona durante a temporada do verão, né? Primavera, verão. E durante o inverno, como neva muito e as montanhas ficam todas cobertas pela neve, muito frio, né? Desconforto, então o hotel fecha nesse período. E para que o hotel não fique sozinho, eles contrataram então o Jack para que ele fique ali, né? Ele vai abastecer, gerenciar tudo, né? Todas as necessidades do hotel, controlar a caldeira, né?
que aliás será muito importante mais tarde, e enfim, vai cuidar do hotel durante essa temporada. E ele leva então a mulher, a Wendy, que quem interpreta no filme é a Shelley Duvall, que ganhou inclusive o Framboesa de Ouro na época, que é um prêmio irônico, né, do cinema, um antiprêmio, vamos chamar assim, que premia os piores filmes, as piores atuações e assim por diante. E a Shelley Duvall acabou ganhando por conta desse filme. Há controvérsias. Durante a minha explicação aqui vocês vão ver o que eu penso, sei lá, a respeito dela. E o Danny Lloyd, né, que faz o menininho, o filho do Jack, que na verdade é ele que é o Iluminado. O Iluminado não é o Jack Torrance, é o menino, que é um menino sensitivo, tá? Por isso que se chama o Iluminado. O Danny Lloyd não fez muita coisa depois disso não, tá? E ele só foi ver esse filme depois de adolescente. Ele já era adolescente quando ele viu esse filme. E tem uma curiosidade bem legal no filme, porque existem cenas fortes, né, obviamente, no filme. E nessas cenas fortes, quando o Danny, que é o menininho, o ator, né, ele tem que ver essas coisas muito fortes, o Kubrick teve uma sensibilidade muito grande, até porque acho que não seria possível fazer, né. O menino reage à situação, mas ele não tá vendo nada, ele grava sozinho, vão falando pra ele, né, olha, tá acontecendo isso, faz assim, tá, e ele acaba gravando assim, mas ele não vê nada. A edição é que coloca essas coisas terríveis aí que ele vê na frente depois, no final, né, no trabalho de edição. Então ele foi poupado muito, tanto que só viu esse filme bem mais tarde. Tá certo? Então esse é o argumento. Chegando ali ao hotel, quando todo mundo vai embora, o Jack começa a ser tomado por algumas forças, né, assim, estranhas e paranormais, sei lá, espirituais que existem no hotel, e ele passa a desenvolver essa personalidade agressiva, né, e atormentada, que é dele já. Ele já traz essa personalidade assim, essa briga constante entre o bem e o mal. Ele quer ser bom, ele busca muito ser um cara bom, um bom pai, um bom marido, mas de vez em quando eu vou chamar de mal aqui, mas porque eu não tenho outra palavra no momento, esse mal que tem dentro dele aflora e ele não consegue controlar. Ele tem problemas com bebida, né, ele é absolutamente alcoólatra, né, então isso machuca bastante. Bom, o que foi o elenco, né, e os personagens. Então eu vou passando aqui pra vocês, eu deixei esse espaço aqui pra ajudar, né. Então primeiro nós temos o Jack Nicholson, né, que faz o papel do Jack Torrance, que é o pai de família. A Shelley Duvall, que faz a Wendy, o nome dela é Winifred Torrance. O Danny Lloyd, que é o Daniel, né, o Daniel Torrance. O Scatman Crothers, que é o Dick Hallorann. O Dick Hallorann é o cozinheiro do hotel. E esse cozinheiro também é iluminado, ele também é sensitivo. Então, quando o Danny, o menininho, chega ao hotel, o Dick, ele já reconhece que o Danny é iluminado. Então, eles vão ter uma ligação bem interessante, muito importante, aliás. Então, para vocês terem uma ideia da personalidade do Jack, como ele vive entre o bem e o mal, tá? Entre a candura, a doçura e a grosseria, a truculência, eu vou ler um trecho para vocês. Olha só, ele tá falando sobre a Wendy, sobre a esposa dele. Bisbilhotava da mesma forma que sempre bisbilhotava a vida dele. Quando estavam em Stovin e Danny ainda era um bebê, aonde vai, Jack? A que horas volta? Está levando dinheiro? Quanto? Vai de carro? Ou vai com você? Algum dos dois vai conseguir manter-se sóbrio? Reclamando, até você sentir vontade de esmurrá-la para fazê-la calar a boca. Tá? Então você percebe que ele vai falando, de repente ele estoura, ele traz aquela brutalidade, sabe? Aquela truculência na voz, tá? Na personalidade. Até eu queria chamar a atenção de vocês que o Jack, já fazendo um comparativo entre os dois textos, e de maneira alguma é para minorizar um ou outro, mas é para mostrar as diferenças, apenas isso, o Jack do livro, ele é muito mais violento do que o Jack
do filme. Por que isso? Porque existe vamos dizer assim, existe um limite ético, vamos chamar assim, né, do tipo de cena que você leva para o cinema. E as classificações também dos filmes, né? Então, para você enquadrar esse ou aquele filme em determinada faixa etária, enfim, tem tudo isso a ser cuidado. Então, o Jack do livro, ele é bem muito mais violento do que o do filme, tá? Imagine. Então, sobre o Halloran, olha o que eu escrevi para vocês. Halloran era o cozinheiro do hotel e também era iluminado, como Danny. Ele era negro e com os cabelos um pouco grisalhos. O Scatman, ele é a cara, ele é a descrição, tá? Do Halloran, do filme. Só que do livro, perdão. Só que no filme o Halloran, o Dick Halloran, né? Ele é careca, né? Então esses grisalhos aqui a gente não vai perceber no filme, tá? O Danny, né, ele é um menino muito inteligente, muito sensível, ele percebe tudo e ele consegue ler a mente das pessoas. Então, os pensamentos, sabe? Ele sofre, ele é uma criança que ele sofre muito por conta disso. Ele tem alguns ataques, alguns momentos de alguns surtos mesmo, né? Alguns momentos ruins, desmaios, né? Então, ele tem essas coisas por conta desse fato de que ele é sensitivo, tá? Eu tô colocando aí pra vocês, eu já coloquei, né, a foto dos dois, do ator agora, atualmente, né, ou há poucos anos, e ele quando pequenininho, tá? Eu vou passar pra vocês um pouquinho de teoria, prometo que não serei muito extensa. O cinema carrega sua subjetividade, ou seja, a despeito da lente objetiva e da objetividade do objeto real, esquisito isso, mas existe a subjetividade do diretor, do roteirista e dos próprios atores, que privilegiam determinadas sequências a partir de sua visão de mundo. Aplicar o uso de determinada música em certas sequências ou utilizar o close em outras, dá a ideia da opção feita pelo diretor, privilegiando determinados trechos que necessariamente podem não ter sido privilegiados na obra. Nós temos assim, eu vou falar só um exemplo para vocês. Se vocês assistirem, se vocês lerem O Cortiço e assistirem ao filme O Cortiço, que é eu não vou me arriscar aqui porque eu não vou lembrar aqui, depois eu coloco para vocês aqui. É um filme bem antigo. No fim do livro, a Bertoleza, que é a escrava, ela abre o ventre com uma faca. A gente chama de peixeira, tá? Abre o ventre, corta o ventre, a barriga. Isso no livro é muito impactante, porque as palavras nos fazem parar para perceber, para tentar imaginar isso. No filme, a cena é bem... ela não é impactante, eu não vou dizer que ela é fraca, ela não é impactante. Por que ela passa assim? Porque naquela época não existia um recurso cinematográfico para você fazer aparecer na tela, como hoje existe, né, uma pessoa abrindo o ventre, né? Não existiu esse tipo de efeitos especiais, ou eram muito caros, enfim, por algum motivo eles não foram usados no filme. Então, se no livro um trecho pode ser privilegiado, é porque a linguagem do livro permite isso. E se no filme não foi privilegiado e outro trecho foi privilegiado, é porque nesse filme há outros recursos que permitem essas opções, essas escolhas, tá? Mais um pouquinho, olha só. O texto fílmico, ele é uma espécie de intertextualidade, do que é mais uma espécie de intertextualidade do que uma relação de dependência fiel da obra que serviu como base para o roteiro cinematográfico. Quem disse isso foi a Ana Maria Balog, tá? Ela fala em transmutação fílmica, é um conceito bem interessante, tá bom? Vamos passar adiante. Então agora vamos fazer de maneira pontuada a diferença aí, ó, entre esses dois mocinhos aí, ó, o livro e o filme, tá? Vamos lá. O livro, ele é dividido em 5 partes, tá? A primeira é a introdução, a segunda parte é o último dia, a terceira parte é o ninho de vespas, que não aparece, nem essa expressão chega a aparecer no filme. E nós temos uma parte inteira que se chama o ninho de vespas. Eu já vou explicar o que é. A quarta parte é cercado de neve, a quinta parte questões de vida ou morte, e essas 5 partes, elas estão divididas em 58 capítulos, tá? Eu gosto, talvez seja esse o motivo de eu gostar tanto do Stephen King, porque ele é muito didático.
É muito gostoso de ler as obras dele, não tem problema de você se perder, de você sair da ordem, porque ele é didático, ele pontua, ele divide em partes, ele divide em capítulos, é muito didático, uma linguagem muito boa. Stephen King usa muitas metáforas, muita personificação, muita personificação. Para quem não entende, quem não sabe, a metáfora é uma comparação direta. Ah, você é a estrela da minha vida, isso é uma metáfora. E a personificação é quando você dá vida a seres inanimados. Ah, esse computador está comendo o meu cérebro, por exemplo, né? Então ele usa muito esses recursos ao longo do livro, tá? No filme também há partes, as partes vão aparecendo, há uma tela, tem um barulho que chama atenção, pã, mais ou menos assim, né? E aparece o título da parte. O título da parte, e ele também é dividido em partes no filme. Foi uma opção, né, feita pelo diretor, tá? Então, o que eu tenho a destacar para vocês da narrativa do livro? O narrador do filme, ele é um narrador observador, né? Porque a câmera é uma narradora observadora. A câmera vai mostrando, vai observando e vai contando a história. É a câmera que conta a história, tá? Pode ter de outra maneira? Claro que pode ter de outra maneira. Nós temos hoje em dia câmeras que fazem o papel de uma pessoa que está filmando, tá? O papel de uma segunda pessoa. E aí essa câmera passa a ser uma narradora personagem, um narrador personagem, tá? Então, olha só, nós temos no livro, agora o livro, a gente vai ficar fazendo esse vai e vem, tá? No livro, em contrapartida, nós temos uma mudança de foco narrativo. Então, às vezes o narrador tá em terceira pessoa, que é o narrador observador, e às vezes é o Danny, por exemplo, que está pensando, ou a Wendy que está pensando. Então é muito interessante, é uma narrativa, aí a narrativa acaba ficando muito dinâmica, porque muda a perspectiva, tá? Outra coisa, os pensamentos, é bem marcante isso, os pensamentos contraditórios ou reflexivos das personagens, tá? Eles aparecem assim de forma abrupta, repentina, geralmente marcado por questão entre aspas, entre parênteses, alguma coisa assim, tá? O Stephen King usa muita figura de linguagem, eu anotei aqui para não perder para vocês, especialmente então a metáfora, a personificação e muitas vezes também as hipérboles, que são os exageros demais. Ah, chorei rios de lágrimas por você. Isso é uma hipérbole. São figuras de linguagem, recursos da língua, tá? Então, eu tenho aqui alguns trechos, não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande, muito longo o vídeo, né? E eu deixo ali embaixo para vocês, tá? Espaço, eu quero chamar a atenção de vocês essa aqui, onde se passa, né? Essa narrativa se passa no Maine, tá? O estado, né, onde o Stephen King mora até hoje, tá? O Halloran também havia trabalhado no Maine, e o hotel fica no Colorado, como eu disse para vocês no início do nosso vídeo. Por que eu tô falando do Maine? Porque esse estado ele vai aparecer em várias obras do Stephen King, inclusive no Nevoeiro, né? O Espaço do Nevoeiro, que é um outro livro que virou filme, tá? Ele também é o Maine, então é muito marcante porque é onde ele mora, né? Ai, deixa eu ver aqui se eu tenho algo assim, tá? Prestem atenção, no filme há um bordão, tá? Que no livro, aliás, há um bordão que é o seguinte, ó. No livro, Jack consegue começar a escrever sua peça. Um livro que ele quer escrever. Na verdade, ele muda de ideia e resolve escrever sobre o Overlook. No filme, todas as páginas trazem a frase "Our work no play makes Jack a dull boy". É mais ou menos o meu inglês é meio macarrônico, tá? Mas vai lá. Algo como: só trabalho sem diversão fazem de Jack um bobão. Esse bordão que aparece no filme não aparece no livro, tá? E isso, logicamente, não traz nada de errado, não traz consequências negativas nem para um nem para outro. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, olhem aí essa cena que tá do meu ladinho aqui. É o Danny andando de triciclo, tá?
Essa cena, no filme, ela é muito legal, porque ele vai andando rapidinho nesse triciclo aí. Aí quando ele passa no tapete, fica uma espécie de um silêncio, né? Só o barulhinho muito, muito frágil. E quando ele passa na madeira do hotel, aquele barulho aumenta. Então diminui e aumenta, diminui e aumenta, diminui e aumenta. Isso chama a atenção do espectador, de quem está assistindo ao filme. Esse recurso foi inserido pelo Kubrick, tá? Pelo diretor do filme. Isso não existe no livro, tá? Beleza? Então, isso é só para vocês verem que tanto livro quanto filme fizeram suas opções, destacaram determinados trechos aí da história trágica da família Jack Torrance, tá? Então vamos lá. As vespas. Então, como eu disse a vocês, há um capítulo, há uma parte inteira que é o ninho das vespas. Isso também não aparece, não é mencionado no filme. Ninguém vê isso no filme, tá? Não existe essa parte. Que é uma parte onde o Jack se lembra de algumas coisas que aconteceram no passado. É para reforçar essa mente atormentada que o Jack tem pelas coisas que aconteceram com ele no passado. Ele se acha injustiçado, sabe? Ele diz que ele foi roubado, enganado, enfim, ele se acha injustiçado em determinadas situações. Então ele acaba se lembrando disso, e esse ninho das vespas é um momento muito importante, porque o Danny acaba, as vespas acabam se soltando em determinado momento que ele leva o ninho para dentro de casa, porque ele acha que já não tem, dentro do hotel, né? Que ele acha que já não tem vespa nenhuma, e de repente as vespas aparecem, sai todo mundo correndo, e o Danny e a Wendy, enfim, aquela coisa total. Não existe no filme. Os arbustos é a topiaria. Topiaria é uma espécie de arte, né, de transformar arbustos em bichos. Sabe quando você corta os arbustos de forma que eles fiquem parecendo com um gato, com um leão, enfim. No livro isso é muito importante porque tem uma cena em que os bichos assumem vida, né? Tornam-se vivos e correm atrás do Danny, do Jack. Então é muito intenso, é uma parte muito intensa, é muito legal que tá no livro. No filme vocês não verão isso, não existe. Deixa eu acabar aqui, fazer um adendo. Eu sempre digo para os meus alunos assim, os meus alunos eles perguntam assim, professora, a gente lê o livro primeiro ou assiste ao filme? Eu digo, tanto faz. Você pode fazer o que você quiser. Você pode primeiro assistir ao filme, depois você lê o livro, sem problemas, porque eles certamente trarão emoções diferentes para vocês, tá? Então não tem problema. E é maravilhoso você ler e assistir. São linguagens diferentes, é um exercício fantástico. Vamos lá, tá? Então vamos lá. A cena da escada. Sobre a cena da escada, ela foi gravada mais de 100 vezes, né? Dizem as más e as boas línguas que o Kubrick não gostava muito da Shelley Duvall, que é quem fez a Wendy, né? E aquela cena onde o Jack sobe, né, e ele já tá transtornado, ele já tá tomado pelas coisas obscuras, né, pelos fantasmas do Hotel Overlook, né? E ele sobe e ele quer matar a mulher, né? Ele tá com intenções horrorosas ali. E ela sobe com um bastão, tentando tirar ele de perto dela, né? E acaba batendo nele. Essa cena, ela até existe no livro, mas ela não se passa na escada. Ela se passa dentro do salão onde o Jack está, tá? Então, ela até existe, tá? Mas ela não se passa na escada, como acontece no filme. Estão vendo que coisa interessante? E a coitada da Shelley teve que gravar a cena mais de 100 vezes. Fazer o quê? Não ficava do jeito que o diretor queria, né? Eu coloquei uma observação aqui que é a seguinte, ó, a Wendy do livro, ela parece ter mais consciência da força do hotel. Ela percebe, no livro, ela tem mais consciência dos fantasmas e das forças ruins que estão no hotel, sabe? Então a Wendy do livro, ela é uma mulher um pouquinho mais esperta, mais antenada. A Wendy do filme, realmente, ela é muito medrosa, ela é muito apavorada, entendeu? Então ela custa a ter consciência
completa do que está acontecendo. Ou se tem, ela tenta mentir para si mesma, tá? Outra coisa, a Wendy do livro é loira, 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 tá? E a Shelley Duvall no filme tem cabelos escuros, tá? Como eu já falei a vocês em algum momento aqui do vídeo, as cenas de luta entre o Jack e a Wendy são muito mais violentas no livro, muito mais. Há um abrandamento bem interessante no filme, tá? Outra diferença. Headroom aparece nos dois momentos, aparece tanto no filme quanto no livro, tá? É o contrário de murder, que é assassinato, tá? Então, essa palavra também aparece tanto no filme quanto no livro, tá? As características do filme é um suspense crescente, tá? E o ambiente é claustrofóbico. Opa, engasguei aqui. Por que é claustrofóbico? Porque eles estão trancados no hotel. Há períodos em que eles conseguem ir para uma cidadezinha vizinha, mas depois vem a neve e os tranca ali dentro. Então eles vivem nesse momento assim, sabe, muito fechado. O cinema, ele se beneficia muito desse momento fechado, porque o Jack, ele joga uma bola na parede, faz um barulhão, o Danny anda de triciclo, entendeu? Então há um aproveitamento, vamos dizer assim, do som, da imagem na versão para o cinema, tá? No livro isso não acontece. No cinema acontece, o filme começa com o Jack andando ali pelas montanhas, né? Aquilo deve ter sido filmado, não sei de que maneira que aquilo foi filmado, deve ser uma grua ou um cabo de aço, porque, né? E ele faz isso, assim. O filme começa com ele, com o carro do Jack, é um Fusquinha, que aparece no livro também, é um Fusquinha que chega ao Overlook, tá bom? Ele vai, assim, passando pelas montanhas e a câmera vai filmando com uma espécie de uma marcha fúnebre, assim, no cinema. É muito interessante, mas não aparece no livro isso, tá? Quanto à edição do filme, as imagens fortes, elas aparecem de repente para você. Você não tem tempo de desviar os olhos. Você vai ver as imagens fortes, porque elas aparecem de repente e o Kubrick tem habilidade para isso, ele consegue esconder de você que aquilo vai aparecer. Não é como alguns thrillers de terror comuns, assim, que vão... a coisa vai acontecendo, a música vai subindo, a tensão vai subindo, você sabe que vai vir alguma coisa feia ali não existe no filme essa possibilidade de você se preparar, tá? O tique nervoso do Jack, que acontece tanto no filme, no livro, mas no filme não aparece muito, não é muito marcado, ele enxuga os lábios muitas vezes, tá? E a partir daqui eu até escrevi assim bem grande, eu tô dando um alerta de spoiler, porque agora eu vou contar o fim do filme. Então, se vocês não quiserem assistir, quer dizer, daqui por diante eu vou dar spoiler, então a decisão fica com vocês. Então vamos lá, ó. No livro, o Jack, ele morre enterrado na neve, congelado na neve, porque ele enlouquece. Ele mata o Dick Hallorann. Por quê? Porque o Danny, com o seu aspecto sensitivo, ele consegue chamar o Dick. E ele sai lá de onde ele está, se eu não me engano ele está na Flórida, não tenho bem certeza, tá? E ele volta, mesmo na neve, ele vai com um carrinho lá, que anda na neve, né? Um jipinho lá. E ele vai até o hotel. Chegando no hotel, o Jack mata uma machadada o Dick. E ele sai à procura do filho da Wendy, que já estão correndo, tá? E acaba morrendo congelado lá, e a Wendy consegue fugir com o Danny no carro que o Hallorann trouxe, tá? Já no livro isso não acontece, tá? O Dick Hallorann vai também pro hotel, né? Mas ele consegue brigar com o Jack, ele fica vivo e ele salva a Wendy e o Danny.
e o Jack morre dentro do hotel porque o hotel explode. A caldeira do hotel explode porque o Jack para de controlar, né? E ele morre lá dentro, né? O hotel morre gritando, né? Os fantasmas do hotel, assim, os fantasmas do hotel gritam durante o incêndio, tá? Algumas curiosidades sobre o filme: o Overlook nunca existiu de verdade, tá? Isso foi um cenário feito, né? Uma locação, mas ele nunca existiu de verdade, tá? Ele fica, né? Mas no livro ele fica no Colorado. No livro a Wendy é loira, né? Como eu já falei pra vocês, o Jack é ruivo mesmo, tá? Para o fim do filme, que é a neve toda, foram levadas até a locação, né? O set de filmagem, toneladas e toneladas de sal para simular a neve, tá? E aí eu tenho algumas fotos, só que eu tô deixando aqui para vocês sobre o set de filmagem. Aqui nós temos o Jack Nicholson e o Kubrick também, alguns atores aí para vocês verem, tá? Ah, no livro, o quarto 237, que é muito importante também no filme, que é onde acontecem alguns momentos aí fantasmagóricos, né? Algumas aparições. No livro ele é o 217 e no filme ele é o 237, tá bom? E acabou, pessoal. É isso que eu tinha a falar. Falei bastante, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas é que é um filme e um livro muito densos. Então vale a pena mesmo tanto assistir ao filme quanto ler o livro. Eu espero que vocês tenham ficado aí instigados, né, a conhecer esses dois textos aí maravilhosos, né, desses dois artistas, que é o Stephen King e o Stanley Kubrick, tá bom? Eu gosto muito. Convido vocês a ficarem ligados, esperando o nosso próximo comentário sobre outro filme ou outro livro, tá bom? Beijo grande no coração. Tchau, fui!